Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de penhora de bem indivisível, a cota-parte do coproprietário, que não é devedor, deve ser calculada com base no valor da avaliação do bem e não no valor da arrematação. O caso analisado envolveu um imóvel pertencente a um casal, no qual apenas um dos cônjuges era executado. Durante o cumprimento de sentença, o bem foi levado a leilão e o cônjuge não executado exerceu o direito de preferência, arrematando o imóvel e pagando a comissão do leiloeiro, além de repassar ao credor o valor devido. O juízo de primeiro grau havia entendido que os cálculos deveriam se basear no valor da arrematação, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou essa decisão. O credor recorreu ao STJ, sustentando que a preferência deveria seguir o preço obtido no leilão. O colegiado da terceira turma negou o provimento a esse recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o artigo 843 do Código de Processo Civil permite a venda de bem indivisível, mas garante ao coproprietário não devedor a preservação da parte que lhe cabe. Ela ressaltou que o direito de preferência visa proteger o patrimônio do coproprietário alheio à execução. Assim, mesmo que ele exerça a preferência, a cota deve ser calculada conforme o valor da avaliação judicial. A ministra explicou que usar o preço da arrematação poderia gerar dilapidação patrimonial, já que esse valor costuma ser menor. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por furtar um pacote de fraldas, 3 fardos de leite e uma cartela de iogurte do mercado onde trabalhava como segurança. O réu admitiu o furto, alegando que os produtos eram para a filha bebê e que passava por dificuldades financeiras. O crime ocorreu em Minas Gerais em 2022, após o acusado ter pedido de adiantamento salarial negado. Mesmo sendo réu primário, o juiz de primeira instância rejeitou o princípio da insignificância por ele ser empregado da empresa vítima. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação de 2 anos de reclusão, substituída por apenas restritivas de direito. No STJ, o colegiado da sexta turma reverteu a condenação do acusado. O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, reconheceu que houve abuso de confiança, mas entendeu que o fato não poderia ser avaliado isoladamente. Segundo o ministro, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em furto qualificado, em casos excepcionais. O ministro destacou que o contexto do crime motivado por necessidade reduz a gravidade da conduta. O colegiado entendeu que a quantidade e o valor dos bens eram pequenos e não justificavam punição criminal. Por isso, foi reconhecida a excepcionalidade do caso e aplicado o princípio da insignificância, absolvendo o réu. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de aplicar a taxa Selic como juros de mora nas dívidas civis. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que esse entendimento já foi definido pelo colegiado em julgamento anterior, em que prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo, favorável ao uso da Selic para juros moratórios e correção monetária. Com o novo julgamento, agora realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1368, a tese ganha efeito vinculante. Isso quer dizer que a decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Cueva destacou que a Corte Especial, a primeira e segunda sessões e as respectivas turmas já aplicavam esse entendimento. A decisão consolida a posição pacífica do STJ, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e garante segurança jurídica e uniformidade nas decisões. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou que a Selic é a única taxa vigente para a mora em tributos federais e possui status constitucional desde a Emenda Constitucional 113. Cueva lembrou que o voto do ministro Raul Araújo no precedente anterior
destacou que o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional prevê juros de 1% ao mês e aplica-se apenas de forma subsidiária, quando não há norma específica. De acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, a jurisprudência reforça que, existindo previsão legal para a Selic, ela deve prevalecer. Ele ressaltou que, com a Lei 14.905 de 2024, o legislador positivou essa interpretação, encerrando controvérsias sobre o tema. Assim, a Selic passa a ser a taxa referencial para juros e correção quando nenhuma outra for convencionada, garantindo coerência ao sistema normativo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.